Saudações fraternais a todos. Direto ao assunto. Onde será a eternidade? No céu ou na terra? Mesmo dentro da teologia pentecostal, existe uma ala que diz que os salvos irão para a eternidade no céu. Existe também outra ala que diz que os salvos irão para a eternidade na terra. O que é que a Bíblia tem a dizer? Bom, todos os textos que a Bíblia aborda a eternidade, ela é mais cristalina do que a água da rocha. Embora a doutrina da eternidade seja uma das mais difíceis dentro da escatologia bíblica, a Bíblia ela não deixa dúvida concernente à eternidade. Deus não se deixa ser entendido por mente didática e calculista que acumula informação. Deus só se deixa ser entendido por revelação. E falando em revelação, tem só 3 tipos de revelação que Deus se deixa ser entendido. Primeira revelação é a revelação da natureza, a criação. Segunda revelação é a revelação do seu Filho, Jesus. Terceira revelação é a revelação da sua palavra. Falando da eternidade, é importante diferenciar o tempo da própria eternidade. Tempo é uma coisa, eternidade é outra coisa. Tempo se mede através de cronômetro, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, milênios, mas na eternidade não se contabiliza. A eternidade ela é infinita. Eternidade ela pertence a Deus. Pois bem, aqueles que morreram, os salvos que já partiram sim para a eternidade. Já estão na condição de morada eterna, com algumas observações. Por exemplo, eles estão na antessala da morada eterna, num lugar chamado de paraíso. Jesus falou deste lugar, os apóstolos também falaram, e nem só falaram, mas adentraram no paraíso. A exemplo do apóstolo Paulo, que esteve no paraíso. Não se sabe dizer se foi por visão, revelação ou em espírito, mas ele esteve no paraíso. É isso que diz a segunda carta, quando ele escreve para os cristãos de Corinto, no capítulo 12. Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. João teve uma revelação de uma cidade que está nos céus. O apóstolo Paulo também falou desta cidade. Mas aqui é importante dizer que ninguém adentrou nesta cidade ainda. Esta cidade chamada de Cidade Santa, Cidade Celeste, ninguém adentrou ainda nesta cidade. Porém, os salvos já estão num lugar chamado de paraíso. Faz parte sim da eternidade, mas ainda não é a morada eterna dos salvos. A Bíblia fala 699 vezes sobre o céu. Só que quando a Bíblia fala do céu, ela se refere a 3 lugares. A Bíblia fala do céu atmosférico, a Bíblia fala do céu estrelar, e a Bíblia fala do céu, a morada eterna, onde está a Nova Jerusalém. No céu atmosférico,
no grego é chamado de Urano, que traduzido para o latim é Uranus, transliterado para o português é Ouranos. Esta região é chamada de o primeiro céu. É aqui onde as aves voam e nós respiramos o ar. O segundo céu é chamado de Mesorâneos. É onde faz parte todo o cosmo, todo espaço sideral. Pois bem, o terceiro céu é chamado de Eporâneos. É onde está a morada de Deus eterno, juntamente com todas as miríades de anjos. A eternidade propriamente dita dos que vão serem eternizados começa no juízo final. No juízo final acaba a contagem de tudo, dos tempos, começando ali a eternidade. Até porque o juízo final já está marcado por Deus. Atos 17, versículo 31. Porque muitos acham que o fim do mundo e o fim dos tempos é com o rapto da igreja. E na verdade não é. O rapto da igreja vai ser o fim de um período. Mas o fim de todos os tempos será no dia do juízo final. Pois bem, vou lhe apresentar aqui cronologicamente os tempos derradeiros que antecedem o juízo final. Nós estamos na dispensação da igreja. A igreja ela vai ser raptada da terra pelo próprio Senhor a qualquer momento. Digamos que a igreja seja já imediatamente arrebatada. Raptada, conforme a Bíblia fala, o raptare. Pois bem, a igreja é raptada e ela fica 7 anos comemorando nas bodas do Cordeiro lá no céu, inaugurando o céu. Muito bem. Enquanto esses 7 anos a igreja está lá nos céus, aqui na terra está passando um período chamado a Grande Tribulação, que não dá para falar aqui e falaremos no outro vídeo. Pois bem, depois da Grande Tribulação, a igreja, juntamente com o seu Senhor Jesus Cristo, ela vai descer para reinar na terra juntamente com Cristo. Esse reinado vai durar 1000 anos. Durante o reinado de Cristo, Satanás vai estar aprisionado e Cristo vai implantar um reinado teocrático cuja sede é em Jerusalém. No seu reinado, a Bíblia diz que é um reinado que vai prevalecer a paz, a justiça e a alegria. Pois bem, depois do reinado, depois de completados 1000 anos, Satanás vai ser solto provisoriamente por pouco tempo e, consequentemente, vai haver uma guerra chamada Guerra de Gog e Magog. Após a guerra de Gog e Magog, vai haver o juízo final, o dia do juízo final. E é no juízo final onde se finaliza tudo. Repito, acabou-se os tempos e agora vai entrar a eternidade. Mas a eternidade começa no dia do juízo final com um novo céus e uma nova terra. O universo vai passar por uma transformação total, está fora do nosso entendimento. Mas antes de falar sobre o novo céus e a nova terra, eu gostaria de falar sobre uma cidade que existe, ela está no céu, mas ninguém também adentrou nesta cidade. Esta cidade é a cidade que os salvos irão morar eternamente. Paulo, quando escreve para os cristãos da região da Galácia,
no capítulo 4 e no versículo 26, ele diz que esta cidade está em cima. Quando ele também escreve para os cristãos de Filipos, no capítulo 13 e no versículo 20, ele diz que a nossa cidade está nos céus, donde também aguardamos o Salvador. Os cristãos de Corinto, no capítulo 6, ele diz assim: sabemos quando a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos o edifício não feito por mãos, mas eterno nos céus. No capítulo 21, no versículo 2, ele diz: e via Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. No versículo 10, ele chama essa cidade de a cidade santa. A cidade medindo aproximadamente 2.220 quilômetros de comprimento, 2.220 quilômetros de largura e 2.220 quilômetros de altura. João também viu nesta cidade 12 entradas, 12 portas. Cada lado tinha 3 portas. Cada porta era uma pérola. Nas portas estavam gravados os nomes dos patriarcas filhos de Jacó. A cidade é parecida, idêntica a um cubo, fundamentada em 12 fundamentos. Eram pedras preciosas, preciosíssimas. E nesses fundamentos estava o nome dos 12 apóstolos do colégio apostólico. Os muros da cidade como sendo de cristal. As ruas da cidade de ouro e cristal. João também contempla as ruas da cidade de ouro e cristal. É a cidade eterna onde os salvos irão morar. A Bíblia contempla o novo céus e a nova terra. Isso se dará no dia do juízo, para iniciar a eternidade. Haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus também falou que diz que os céus e a terra hão de passar. E João referenda: e vi um novo céu e uma nova terra. No dia do juízo, diz que o céu, no dia do juízo final, os céus e a terra fugirão da presença daquele que está sentado sobre o trono. Pedro referenda tudo isso aí, e eu queria aqui ler o que Pedro escreveu na segunda carta, no capítulo 3 da sua segunda carta. No versículo 7 do capítulo 3, Pedro diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No versículo 10 do mesmo capítulo, ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. No versículo 13, diz assim: porém nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nem a terra que é eterna, e nem o céu atmosférico, e nem o céu estrelar, o cosmo, não são eternos. Por isso que vai passar por uma transformação de um novo céu e uma nova terra, para entrar numa dimensão eterna. Mas e afinal, os salvos vão morar onde? Na eternidade? Nos céus ou na terra? Pois bem, a Bíblia, num versículo só, já responde tudo isso. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Eu vou fazer questão de ler esse versículo aqui. No versículo 3, diz assim o versículo 3 do capítulo 21
do livro do Apocalipse. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Os céus, morada de Deus, o céu eterno, e agora o novo céu, que é o novo cosmo, o novo universo, o novo espaço sideral e a nova terra, vão entrar numa dimensão, numa simetria harmônica que nós não conseguimos entender. Quando fala do novo céu e da nova terra, está falando de todo o cosmo, todo o espaço sideral, todo o universo que agora entra numa fusão eterna e espiritual. Hino 625, que diz que nem metade da glória que nos espera, a glória celeste, jamais se contou ao mortal. Essa harmonia agora eterna, ela reporta o nosso entendimento no jardim do Éden e o Éden propriamente dito. Haja vista que o jardim não era o mesmo Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim e não foram expulsos do Éden. A beular da criação com a criatura no estado eterno. Plena Paz diz que nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei. Então, respondendo a pergunta, nós vamos morar na eternidade, porque céu e terra hão de ser a mesma grei. Uma fusão de glória e poder e majestade. Pelos tempos que não tem mais tempos, agora é a eternidade. Na eternidade é tudo eterno, naquela sintonia perfeita da glória indizível. Bom, ensinar também é um mandamento. Deus abençoe você, sua família, sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade e seu país.